Você confia na pessoa que dorme ao seu lado? Confia de verdade? Você conhece cada gesto, cada pausa na voz, cada pequeno hábito que a define. Mas e se, um dia, um desses hábitos mudasse? Uma coisinha de nada. Um detalhe tão pequeno que você o ignora. E depois outro, e mais outro. Até que a dúvida se transforma em um sussurro gelado na sua nuca dizendo: esse não é ele. Hoje vou falar exatamente sobre isso, sobre cópias, imitações quase perfeitas que tomam o lugar de quem amamos. A história de hoje é um aviso. Olhe com atenção, pois o rosto que você ama pode não ser mais o mesmo. Clara e Heitor haviam construído uma fortaleza para dois. O apartamento deles era um refúgio do caos, um lugar de rituais confortáveis e afeto genuíno. Mas durante as horas silenciosas da madrugada, quando a cidade finalmente parecia respirar mais devagar, Clara se permitia passear por seus becos mais sombrios, os fóruns de terror da internet. Foi lá que ela ouviu pela primeira vez os sussurros sobre os ecos. A lenda era fragmentada, uma colcha de retalhos de paranoia digital. Falava de entidades que se infiltravam em nossas vidas, substituindo as pessoas que amamos. As postagens eram frenéticas, cheias de supostas regras. Eles não podem criar memórias, apenas acessar as existentes como arquivos. Eles são atraídos por laços emocionais fortes, pois são os padrões mais fáceis de copiar. Sempre há uma falha, um erro de cópia, para quem sabe onde procurar. Heitor, ao vê-la hipnotizada naquelas telas, apenas sorriu. Cuidado, meu amor, ele dizia rindo. Vai acabar presenciando alguma coisa dessas algum dia. A normalidade se estilhaçou numa terça-feira chuvosa. Heitor ligou do trabalho, a voz cansada, dizendo que ficaria até mais tarde para fechar um projeto. Quando ele finalmente chegou, a madrugada já havia engolido a noite. Ele entrou em casa e Clara sentiu de imediato. Algo estava errado. Não era sua aparência, mas a ausência de algo. Heitor sempre trazia o mundo consigo, o cheiro de asfalto molhado, o perfume de outra pessoa no elevador. O homem que entrou, no entanto, cheirava a nada, um vácuo estéril. Na manhã seguinte, a prova se materializou. Sentado à mesa, ele mexeu o açúcar em seu café com a mão esquerda. Mas Heitor era destro, tão destro quanto o sol nasce no leste. Clara sentiu o coração dar um salto doloroso. Desde quando você... Ela começou a perguntar, mas a voz morreu. Ele a olhou, a cabeça levemente inclinada. Desde quando? Que? A pergunta dele era genuína, e isso era o mais assustador. Os erros de cópia começaram a se acumular como estática, distorcendo a realidade de Clara. A risada dele, que antes era calorosa, agora soava como uma gravação, um som perfeito, mas sem alma, que chegava um segundo atrasado demais. Um dia, ela chegou em casa e o encontrou na sala, assistindo a um filme que eles amavam, uma comédia que os fizera chorar de rir. Uma cena icônica passou na tela, e ele riu no momento exato, mas seus olhos permaneceram frios, vazios. Ele estava executando uma reação, não a sentindo. A prova mais terrível veio em frente ao espelho do banheiro. Enquanto ela prendia o cabelo, observou o reflexo dele atrás dela. Ele se virou para sair do cômodo. Sim, o corpo dele se virou, mas por uma fração de segundo que se esticou como uma eternidade. Seu reflexo permaneceu parado, olhando diretamente para ela no espelho, antes de se virar e finalmente acompanhar o movimento. Clara parou de confrontá-lo. O medo se transformou em uma certeza fria, e ela se tornou uma caçadora silenciosa em seu próprio lar. Ela precisava de um teste final, irrefutável. Durante o jantar, com a voz trêmula que ela tentava controlar, ela trouxe à tona uma memória sagrada, a lembrança de uma noite na praia, anos atrás, quando uma tempestade os pegou de surpresa e, encharcados e rindo,
Ele lhe confessou um medo de infância bobo, algo que nunca havia contado a mais ninguém. Era um momento só deles, uma relíquia emocional. O homem que usava o rosto de Heitor parou de comer. Seus olhos perderam o foco por um instante. Um branco quase imperceptível, como um computador buscando um dado. Então, o foco voltou. Ele sorriu, um sorriso tecnicamente perfeito. E ele contou a história. Contou cada detalhe com uma precisão robótica, incluindo a confissão do medo. Mas ele narrou como um biógrafo, não como um protagonista. Faltava a vergonha, o carinho, a alma da lembrança. Ele não estava lembrando. Estava lendo um arquivo. Foi o suficiente. Clara se levantou, derrubando a taça de vinho, e correu para o quarto do pânico. O pequeno escritório que ela trancou por dentro. Ela se encolheu no chão, ouvindo os passos dele se aproximando pelo corredor. Eram passos calmos, uniformes, sem a urgência de um marido preocupado. Eles pararam do outro lado da porta. Não houve batidas, não houve gritos. Houve um silêncio opressor. E então a voz dele, desprovida de qualquer emoção, cortou o ar. Isso é ilógico, Clara. O medo é uma resposta desordenada, uma pausa. Não tenha medo da correção, a paixão, a memória falha, a tristeza. Tudo isso é ruído. Nós somos o silêncio. Nós somos a ordem. O padrão antigo era ineficiente. Na manhã de segunda-feira, Clara chegou ao seu trabalho. Ana, uma colega, tentou puxar conversa, fazendo uma fofoca sobre um gerente. A antiga Clara teria mergulhado na história com prazer culpado. A nova Clara, no entanto, apenas ofereceu um sorriso polido e breve. Isso não me parece uma utilização eficiente do tempo, Ana, disse ela, sua voz calma e neutra. Ana recuou, sentindo um calafrio inexplicável. Mais tarde, na copa, ela observou Clara preparar seu café. Observou ela pegar a colher e mexer o açúcar na xícara. E o fez com a mão esquerda, com uma graça fluida e inquestionável, como se tivesse feito aquilo por toda a sua vida. O eco imperfeito havia sido corrigido. E a nova ordem, silenciosa e terrivelmente eficiente, acabara de ganhar mais um membro. Se você gostou dessa história, curta e ative o sininho para não perder nenhuma história. E você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo ao Histórias de Niná, ou não. Inscreva-se e volte sempre. Compartilhem com seus amigos e me conte nos comentários. Você já percebeu mudanças inexplicáveis em alguém próximo? E lembre-se, às vezes, nem tudo é o que parece. Até o próximo vídeo, se você ainda estiver vivo.